por que existe a morte? Por quê? A morte, Tito e querido telespectador, ela não existe por vontade de Deus ou porque é um processo natural, né, que a macroevolução requer para que o mais apto sobreviva em relação ao mais fraco, como ensina, por exemplo, o macroevolucionismo, né? Então você não pode crer nisso. A morte é chamada na Bíblia de inimiga e não de amiga. Então este processo, por exemplo, de seleção natural, não é? Que o mais apto sobrevive em relação ao mais fraco, óbvio que isso acontece no mundo natural, mas isso não é do plano de Deus, isso é um resultado do afastamento de Deus. Então como que a Bíblia chama a morte em primeiro lugar? 1 Coríntios 15, 26, ó, o último inimigo a ser destruído é a morte. Então a morte é um inimigo, ela é estranha aos planos de Deus. E por que ela surgiu? Porque os nossos primeiros pais, Adão e Eva, se afastaram da fonte de vida que é Deus por meio da desobediência. Quando Deus os criou com a imortalidade condicional. O que é isso? Para eles continuarem imortais, deveriam continuar ligados a Deus e obedientes a Ele. Veja o que diz Gênesis 2, 16, 15 a 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus deu uma ordem, né, bem clara de não comer do fruto de uma árvore. Por quê? A questão não é o fruto em si mesmo, é o que está por trás. É você obedecer a Deus ou não. Para nós nos mantermos ligados à fonte de vida, temos que estar em plena obediência a Deus. Né? E isso, obviamente, no contexto dos nossos primeiros pais. Hoje nós somos ligados graças à cruz, porque nós somos pecadores. Então, nossos primeiros pais, ao pecarem, eles criaram uma barreira entre eles e Deus. Consequentemente, eles perderam acesso à chamada árvore da vida, diz Gênesis 3, 22 a 24. Consequentemente, eles se tornaram mortais. Tanto que em Gênesis 3, 19, Deus disse para Adão o seguinte: no suor do rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Então Romanos 6, 23 diz: o salário do pecado é a morte. Então quando o ser humano desobedeceu a Deus, se afastou dele, afastando-se da fonte de vida, vem a morte. A morte é a ausência da vida. Quando não estamos na presença de Deus, como era o propósito de Deus no princípio, o resultado é a morte, a degeneração. Então a morte surgiu como uma intrusa porque nossos primeiros pais pecaram. E nós não estamos pagando por eles, porque Romanos 3, 23 diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então você e eu herdamos a natureza pecaminosa, pecamos e também somos mortais. Então a morte surgiu por isso, pela desobediência e por nos desligarmos da fonte de vida que é Deus, que é Cristo, de acordo com Atos 3, verso 15.